A intolerância religiosa é uma realidade que atravessa séculos, gerações e culturas, mas que infelizmente ainda faz parte do nosso dia a dia, em um mundo que avança tecnologicamente. A intolerância nos lembra que o processo social ainda tem um longo caminho a percorrer. Ataques a templos religiosos, preconceito contra práticas espirituais diferentes e violência contra líderes religiosos são apenas algumas das formas visíveis dessa intolerância. A liberdade de crença é um direito assegurado pela nossa Constituição. No papel, todos têm o direito de praticar sua fé sem medo de repreensão, mas na prática, muitas vezes esse direito é negligenciado, ou pior, violado, seja por desconhecimento, preconceito ou medo. A intolerância religiosa fere a essência de uma convivência saudável. O respeito à fé do outro não é uma escolha, é uma obrigação que temos enquanto sociedade. E quando falhamos nisso, enfraquecemos os laços que nos unem como uma comunidade diversa e plural. Se queremos uma sociedade justa, precisamos começar por proteger os direitos fundamentais de cada indivíduo, incluindo o direito de acreditar ou não acreditar livremente. A intolerância religiosa é, em sua essência, uma manifestação do medo do desconhecido. Temos medo do que não entendemos e, muitas vezes, em vez de buscar conhecer e compreender o outro, preferimos nos fechar em nossas próprias crenças e preconceitos. Mas a verdade é que, independentemente da religião que seguimos, ou mesmo se não seguimos alguma, todos nós partilhamos valores humanos comuns: o respeito, o amor ao próximo, a compaixão. Esses são valores que transcendem fronteiras religiosas. São princípios universais que todas as religiões promovem e que deveriam nos unir em vez de nos dividir. Quando nos permitirmos abrir o coração e a mente para diferentes formas de espiritualidade, crescemos como indivíduos e como sociedade. Talvez seja a hora de mudarmos a pergunta. Ao invés de por que sua fé é diferente da minha, deveríamos perguntar o que podemos aprender um com o outro. Esse é o caminho para a verdadeira convivência pacífica. Não a tolerância passiva, mas o respeito ativo e a valorização da diversidade. O combate à intolerância religiosa começa dentro de cada um de nós. Não são apenas grandes movimentos sociais que promovem a mudança, são também as pequenas ações do dia a dia. Cada vez que escolhemos respeitar a fé do outro, cada vez que promovemos o diálogo em vez do preconceito, estamos dando um passo em direção a uma sociedade mais justa e inclusiva. Devemos ensinar nossas crianças a respeitar e valorizar a diversidade desde cedo. Devemos promover conversas abertas, onde diferentes religiões possam ser discutidas sem medo ou julgamento. E devemos, acima de tudo, liderar pelo exemplo, quando tratamos outros com dignidade, independentemente de suas crenças, mostrando o poder da empatia e do respeito mútuo. Não podemos esperar que a tolerância desapareça por conta própria. Cabe a cada um de nós assumir a responsabilidade de ser parte da solução, respeitar as crenças alheias, promover a aceitação e lutar por um mundo onde a diversidade espiritual seja celebrada. Essa é a nossa missão, e é um compromisso que devemos assumir, não apenas por nós, mas pelas gerações futuras que herdarão o mundo que estamos construindo hoje. A questão sobre se a intolerância religiosa diminuiu ou aumentou nos últimos anos é mais complexa do que parece. Em algumas partes do mundo, houve avanços significativos. Leis foram promulgadas para proteger a liberdade religiosa e campanhas de conscientização têm promovido o diálogo interreligioso e o respeito mútuo. Organizações sociais como a ONU têm trabalhado para garantir que os direitos de praticar a própria fé sejam respeitados, criando um ambiente onde a diversidade religiosa é, ao menos no papel, protegida. No entanto, apesar desses avanços institucionais, os dados recentes indicam que a tolerância religiosa tem, em muitas regiões, aumentado. Isso é visível tanto em casos de violência explícita contra grupos religiosos minoritários, quanto no crescimento de ideologias extremistas que rejeitam qualquer crença que seja diferente da sua. O que é claro é que, apesar dos avanços legais, ainda há um longo caminho a percorrer para que esses direitos se reflitam na prática cotidiana. A verdadeira redução da intolerância religiosa só será possível quando conseguimos transformar não apenas as leis, mas também as mentalidades, promovendo o respeito, a empatia e a aceitação em nível social e cultural. Somente quando conseguimos criar uma sociedade que não apenas tolere, mas celebre a diversidade religiosa, poderemos dizer que a intolerância está realmente diminuindo.